Fala, fiel! Vamos chegando porque o clima no Corinthians ficou daquele jeito e tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. O torcedor nem respira e já aparece mais uma notícia, mais uma atualização, mais um problema para administrar e, claro, algumas boas notícias também, porque quando se fala do Timão é sempre intensidade máxima. E a verdade é que a semana começou movimentada demais, com a expectativa de 2 retornos que podem mexer no time e dar uma respirada no trabalho do técnico, já que a sequência de jogos tem sido pesada e o elenco vive aquela montanha-russa de rendimento. A boa nova é que Hugo Souza e Maicon finalmente apareceram no campo, seguindo aquela fase de transição que sempre deixa o torcedor meio ansioso, porque ninguém aguenta mais ver jogador importante parado no departamento médico. O jogo contra o Botafogo ainda está um pouco distante, só no domingo. Então a tendência é clara: se continuarem evoluindo bem, devem ficar à disposição. E isso é um alívio enorme. Principalmente quando se fala do goleiro, que virou um dos pilares da equipe. O problema que afastou o Hugo foi estranho. Uma pancada que virou lesão muscular meio fora do comum. Nem o clube explicava direito. Parecia que ele ia voltar. De repente não voltou. Acabou ficando fora da seleção. Mas enfim. Entrou no processo de retomada e já apareceu dando sinal positivo no campo. No caso do Maicon, a situação gera até um debate entre os torcedores. Tem quem não goste dele, tem quem questione renovação e até quem ache que o ciclo já poderia ter terminado. Mas dentro do campo, o cenário é mais complexo. Com tantos desfalques no meio-campo ao longo da temporada, ele acabou sendo utilizado como esse segundo homem de meio, encaixando em momentos importantes. O desempenho oscilou como todo o time. Não foi nada espetacular, mas ainda assim ele entregou em algumas partidas algo que fez diferença. No fim das contas, dentro daquilo que o treinador tem disponível, o retorno dele pode sim ser útil, especialmente com alguns jovens ainda oscilando e outros nomes que não renderam o esperado. Só que se tem jogador voltando, também tem jogador sendo assunto pelos motivos errados. O caso do Martínez virou um enredo que ninguém aguenta mais acompanhar. Ele foi punido internamente depois daquela expulsão absurda. Um lance irresponsável que deixou o time na mão em um momento delicado. E não é só por essa expulsão, é pelo histórico todo. São 5 expulsões em pouco mais de 60 jogos, sendo 4 apenas nesta temporada. É praticamente uma expulsão a cada punhado de partidas, algo completamente fora do normal para qualquer atleta profissional. E pior, não entrega dentro de campo aquilo que se espera de um jogador com seu investimento e ainda cria dor de cabeça fora dele. E quando o torcedor pensa que acabou, lembra daquela situação na data FIFA de outubro, quando ele simplesmente não se reapresentou e não deu satisfação a ninguém. Falou em problema de documentação. O clube foi atrás e viu que não era bem assim. A diretoria até tenta administrar, mas é complicado demais lidar com um atleta que não se mostra comprometido. A grande questão é que não dá para simplesmente mandar embora, porque contrato protege o jogador e qualquer passo errado gera prejuízo maior ainda. Então, o clube tenta conversar, tenta negociar, tenta encontrar algum caminho para trocar prejuízo por prejuízo sem agravar o que já é pesado. Só que o fato é, não dá para contar com ele em jogo decisivo quando a equipe mais precisa, porque sempre tem alguma coisa. E se tem problema dentro de campo, fora dele, a turbulência não diminui. O presidente esteve presente em um evento oficial e acabou falando sobre vários pontos, especialmente sobre o transfer ban. Ele garantiu que o clube trabalha para resolver a situação, mas deixou claro que não é nada simples.
A dívida com o zagueiro que chegou no começo da temporada passa dos 40 milhões de reais. E ainda existe um valor parecido envolvendo outro atleta que jogou pouquíssimas partidas e, mesmo assim, deixou um rombo gigantesco. Segundo o presidente, existe diálogo com o staff do jogador que aceitou negociar de forma parcelada, o que é praticamente uma tentativa de evitar novo bloqueio. E isso precisa ser resolvido até dezembro, porque o Corinthians não pode entrar na próxima janela impedido de contratar. E se tudo isso já não bastasse para tirar o sono do torcedor, o clube ainda vive aquela pressão por resultados, porque a tabela do Campeonato Brasileiro está embolada demais. Com o empate entre Flamengo e Atlético Mineiro e a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras, o Corinthians viu sua posição oscilar de novo e caiu para a 11ª colocação. A briga pela pré-Libertadores promete ser daquelas que vão até o último minuto. São vários clubes disputando ponto a ponto, todo mundo colado, e existe a possibilidade de abrir vaga extra, dependendo dos resultados das competições paralelas. Só que isso não depende apenas do timão, e sim de uma combinação que mexe com Copa do Brasil, com desempenho de rivais e com as últimas rodadas do Brasileirão. E como se o torcedor não tivesse informação o suficiente para digerir, ainda veio a notícia sobre o basquete do clube. A decisão de congelar as atividades das categorias trouxe muita discussão, porque é uma modalidade tradicional e com torcida forte. O presidente explicou que é uma medida dolorosa, mas necessária para tentar controlar os gastos e reorganizar toda a estrutura financeira do clube. Segundo ele, o Corinthians era uma verdadeira caixa d'água cheia de furos, e agora a gestão tenta fechar cada vazamento aos poucos. Salários altos demais, funcionários alocados em departamentos errados, custos descontrolados, tudo isso gerou um desequilíbrio que agora precisa ser corrigido. Ele comentou que o basquete vai continuar por um tempo até o fim da temporada, enquanto são buscados parceiros capazes de tornar o projeto autossuficiente. A ideia é não encerrar de imediato, mas reestruturar, para que, no futuro, não dependa tanto do orçamento do clube, principalmente em um momento de tanta pressão financeira. Ao mesmo tempo, outros setores também estão passando por reformulação, inclusive com o desligamento de atletas que não eram utilizados ou cujos salários já não cabiam no planejamento atual. O clube precisa reorganizar tudo, desde a base até o profissional, realocando funcionários e ajustando cada gasto ao seu departamento correto para finalmente entender onde está cada centavo. E todo esse cenário mostra o tamanho do desafio que o Corinthians vive hoje. O time, dentro de campo, tentando respirar, lutando por vaga em competição internacional, convivendo com ausências, retornos e punições. Enquanto fora do campo, a diretoria tenta colocar ordem administrativa, evitar novos bloqueios, fechar acordos, reorganizar departamentos e, ao mesmo tempo, lidar com as cobranças de uma das maiores torcidas do país. O Corinthians vive aquele momento em que absolutamente tudo está interligado. E quando a gente fala que tudo está interligado no Corinthians, não é exagero. Cada detalhe que acontece fora do campo acaba respingando diretamente no rendimento do time, seja na confiança, na preparação, na tranquilidade para trabalhar ou até na forma como o grupo absorve a pressão. E, convenhamos, o Corinthians nunca vive um período realmente calmo. Sempre existe alguma coisa acontecendo, sempre existe um cenário para lidar. Sempre aparece um novo incêndio para apagar.
É justamente por isso que qualquer retorno de jogador importante vira praticamente uma celebração interna, porque o elenco sentiu muito a falta de algumas peças ao longo da temporada, especialmente em fases decisivas em que a ausência de um titular já muda toda a estrutura. O caso do Hugo é emblemático porque ele chegou, assumiu a posição, virou referência rápida e, quando saiu, fez falta imediata. O sistema defensivo perdeu aquela voz, aquela liderança, aquele goleiro que organiza a linha, que chama a atenção, que orienta o posicionamento. É o tipo de presença que não dá para substituir facilmente. E quando ele se machucou, esperava-se um retorno rápido, mas foi uma sequência de idas e vindas que só aumentou a frustração. Agora, finalmente pisando no gramado, mesmo em ritmo leve, a sensação é de alívio e expectativa. A torcida sabe que, com ele atrás, o time ganha estabilidade. Mesmo que o adversário pressione, mesmo que o jogo complique, existe aquela segurança de que o goleiro vai estar firme. E isso pesa demais, principalmente em jogos grandes. O Maicon, por outro lado, vive uma relação mais dividida com a torcida. O torcedor tem memória, lembra dos momentos em que ele foi muito bem no clube anos atrás, mas também lembra das fases ruins e dos períodos em que o rendimento não acompanhou o tamanho do salário e do investimento. E quando o jogador volta nessas circunstâncias, sempre cria aquela dúvida. Mas dentro do campo, o treinador enxergou nele uma função específica que poucos ali fazem com a mesma leitura. Ele ajudou na construção, compensou alguns desfalques, segurou a estrutura do meio enquanto o time tentava se equilibrar. Por isso, sua volta também traz aquela sensação de que o time ganha mais opções, ganha variação, ganha um encaixe que pode ser útil justamente agora, quando os jogos finais exigem mais maturidade e menos improviso. Porém, se alguns retornos animam, a novela envolvendo o Martínez continua sendo assunto pesado. Não tem como negar que o histórico dele virou um problema. É muita expulsão, muito comportamento impulsivo, muita falta de responsabilidade em momentos decisivos, quando o torcedor vê um atleta sendo expulso repetidamente e ainda por cima, por lances completamente evitáveis, é natural perder a paciência. O clube tenta agir internamente, tenta corrigir, tenta orientar, mas chega uma hora em que o desgaste é tão grande que qualquer novo episódio vira tempestade, e isso afeta a imagem do elenco como um todo. Não adianta ter planejamento se um jogador individualmente desestabiliza o ambiente. A diretoria fez o que precisava fazer aplicando a punição. Mas o futuro do atleta dentro do clube segue totalmente indefinido, porque não existe mais confiança. E time grande não tem espaço para jogador que não entrega e ainda complica. E enquanto o departamento de futebol tenta resolver esses problemas pontuais, o presidente continua explicando publicamente a situação financeira do clube, que está longe de ser simples. O Corinthians passou muitos anos gastando acima do que arrecadava, acumulando dívidas, atrasando compromissos e deixando pontas soltas que agora estouram todas juntas. O transfer ban é só uma consequência desse descontrole. O caso envolvendo o jogador contratado nesta temporada, com dívida acima de 40 milhões de reais, mais o valor relacionado ao outro atleta que teve pouquíssima participação, colocam pressão enorme no caixa. E o clube precisa resolver isso não só para conseguir contratar, mas para não piorar ainda mais o cenário. O presidente repetiu que existe negociação em andamento e que o outro lado tem demonstrado algum bom senso, aceitando parcelar e alongar a dívida.
Mas isso não elimina o fato de que a bomba foi herdada e agora precisa ser desarmada o mais rápido possível, porque dezembro não está tão longe e a próxima temporada exige reformulação. E o Corinthians não pode, de maneira alguma, entrar 2026 sem condições de reforçar o elenco. Principalmente porque a diretoria já admite que muitos jogadores podem sair, seja por fim de contrato, proposta ou decisão interna de reduzir custos. Para repor, precisa estar liberado pela entidade máxima. E isso coloca urgência em tudo. E dentro desse ambiente em ebulição, a luta na tabela segue fortíssima. A briga por uma vaga na pré-Libertadores promete ser um daqueles finais de campeonato de tirar o fôlego. Não é exagero dizer que cada ponto vale ouro. Os clubes estão colados, praticamente amontoados, e qualquer vitória ou derrota muda tudo. O Corinthians caiu uma posição depois dos resultados da rodada, e isso já acende alerta, porque ninguém quer depender de combinações malucas de resultados paralelos. O torcedor já começa a fazer conta, olhar tabela, ver confronto direto, imaginar cenários. E tudo isso enquanto ainda existe possibilidade de G7, G8, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil e nos torneios continentais. Só que depender de rival não é opção. O clube precisa se garantir na tabela pelo próprio desempenho. Com 2 ou 3 jogos restantes, não dá tempo para muita oscilação. Precisa pontuar, precisa mostrar personalidade, precisa jogar com maturidade e evitar erros bobos como o daquela expulsão recente que quase comprometeu tudo. O técnico segue tentando ajustar a equipe, experimentando algumas formações. Mas as ausências ao longo da temporada atrapalharam muito a criação de uma identidade clara. Talvez agora, com alguns retornos importantes, seja possível montar algo mais consistente nesse sprint final. E se dentro do futebol a pressão é enorme, fora dele, a reestruturação administrativa segue mexendo com todos os setores do clube. A decisão sobre o basquete gerou forte repercussão porque é uma modalidade tradicional. Muita gente cresceu acompanhando o time nas quadras, muitos torcedores têm carinho e história com o basquete corintiano. Só que, segundo o presidente, o cenário financeiro encontrado era tão preocupante que não existia outra alternativa além de congelar o investimento para reorganizar tudo. Ele explicou que havia funcionários recebendo acima da média, departamentos sem controle de custo real, despesas empilhadas sem critério. A gestão atual tenta atualizar tudo, realocar funcionários, identificar corretamente cada gasto e colocar responsabilidade em cada área. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Marquinhos no Corinthians. O burburinho que tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro ganhou força nas últimas horas e já mexe com o imaginário da fiel. O zagueiro Marcos Auás Correia, o consagrado Marquinhos, teria vivido um dia histórico em sua aproximação com o clube que o revelou, alimentando rumores de que um retorno ao Parque São Jorge pode estar mais próximo do que muitos imaginavam. Embora ainda não haja confirmação oficial, a simples possibilidade já foi suficiente para incendiar redes sociais, grupos de torcedores e até corredores internos do clube. O capitão da seleção brasileira, reconhecido como um dos maiores jogadores da história do Paris Saint-Germain, sempre manteve relação de carinho com o Corinthians. Formado no clube, partiu jovem para a Europa e se transformou em referência técnica e liderança internacional.
Agora, os cochichos indicam que ele estaria disposto a mandar na zaga alvinegra novamente, algo que dirigentes e torcedores tratam quase como um sonho de consumo. Fontes internas falam em conversas encaminhadas. Outras negam qualquer tratativa, e há quem diga que tudo não passa de fumaça usada para desviar atenções de outras negociações. Ainda assim, a sensação é de que algo se mexe nos bastidores. A possível volta de um ídolo caseiro, em plena maturidade técnica, teria impacto imediato no vestiário, no ambiente e até na postura do time dentro de campo. A Fiel, por sua vez, abraça o rumor como se fosse realidade. Montagens começaram a circular. Debates fervem em programas esportivos e até ex-jogadores entraram na onda, opinando sobre o encaixe do defensor no atual elenco. O suspense cresce a cada nova pista, ou suposta pista, que surge. Se é verdade, ou apenas mais um rumor que ganhou proporções gigantescas, ninguém arrisca cravar. O que se sabe é que o nome Marquinhos voltou a ecoar com força nos arredores do Parque São Jorge. E, por enquanto, esse eco já é suficiente para agitar o futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!